especialista em propriedade industrial da UNPI, e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre indicações geográficas e sustentabilidade. Vamos falar um pouquinho do que é indicação geográfica, como que acontece a construção do seu reconhecimento, um pouquinho sobre ODS, né, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, o que tem a ver IG e sustentabilidade. Vamos falar de um sistema que foi elaborado pela Orange e pela FAO, que chama SSGI, é um sistema de estratégias em indicações geográficas, alguns exemplos, tá, práticos do assunto e as indicações geográficas e seus potenciais impactos. Primeiro, né, a gente tem que definir o que é uma indicação geográfica. A indicação geográfica, ela identifica, é um signo distintivo, né, um sinal distintivo, que identifica a origem geográfica de produtos ou serviços. Tá? O Brasil, ele aceita tanto indicação geográfica quanto para produto, quanto para serviços. Alguns países aceitam só para produtos, tá? Nós temos no Brasil reconhecida uma indicação geográfica de serviço, que é a indicação geográfica do Porto Digital, é uma IG pertencente a Pernambuco, tá? E lá se tornou conhecido, é um local que se tornou conhecido por prestação de serviços de TI, né, de tecnologia da informação. Todas as outras que nós temos reconhecidas no Brasil são indicações geográficas de produto. Tá? E nós temos dois tipos de indicação geográfica. Nós temos a indicação de procedência e temos a denominação de origem. A indicação de procedência é quando o local, né, aquela área geográfica, se tornou conhecida por produzir determinado produto ou por prestar determinado serviço. Mas existe também um outro tipo, né, de indicação geográfica, que é a denominação de origem, que para você ter uma DO, né, a gente fala de IP ou DO, para que você tenha uma DO, aquele produto, ele tem que ter uma característica ou uma qualidade que se deva exclusivamente àquela área geográfica em que está situado. Por exemplo, a região do Cerrado Mineiro, né, ela é uma DO, e por quê? Porque foi comprovado, mediante estudos, etc., que o café de lá tem determinadas características por conta do relevo, por conta do clima, da umidade, etc. Tá? Então, isso caracteriza uma DO, enquanto que uma IP, que é a indicação de procedência, é quando o local simplesmente se tornou conhecido por produzir aquele produto ou prestar determinado serviço. Então, nós temos aí alguns exemplos, né? Indicação de procedência de Paraty, região do Cerrado Mineiro, indicação de procedência de Sabará. E qual que é a função da indicação geográfica? Ela tem uma função de identificar, né, aquele produto que vem daquela determinada localidade, daquela determinada área geográfica. Nós temos aqui diversas marcas individuais, de produtores individuais, né? Nós vemos aqui Coqueiro Ouro, Engenho Douro, Maria Isabel, são todas cachaças que possuem suas marcas individuais aqui nos rótulos, mas aqui no gargalo das garrafas nós temos a indicação geográfica, que é um signo distintivo coletivo, né? Todos esses produtores estão localizados dentro da área da indicação geográfica e eles cumprem determinadas regras que eles podem utilizar o signo, né, distintivo, o sinal da indicação geográfica aqui no gargalo. Essa foto é uma foto mais antiga, muito recentemente Paraty mudou a logo, né, a representação gráfica da indicação geográfica para essa daqui, e virou também uma denominação de origem. Antes era uma indicação de procedência, né, depositada em 2007, e agora em 2024, muito recentemente, ela se transformou em denominação de origem e também pediu a renovação da representação gráfica, tá? Mas eu acho essa figura muito importante, ainda que já não esteja mais atualizada, para representar a diferença entre a indicação geográfica e a marca de produto individual de cada produtor, tá? Em relação às IGs reconhecidas no Brasil, nós temos 87 IPs, 87 indicações de procedência, sendo 100% nacionais, e 35 denominações de origem, sendo 26 nacionais e 9 estrangeiras. Esse mapa, ele é um mapa elaborado pelo MAPA, tá? Ministério da Agricultura,
Você pode encontrá-la lá no site do Ministério da Agricultura. Não são todas as IGs registradas, mas são áreas geográficas que possuem um produto ou um serviço que pode ser, que é uma potencial IG. Tá? Então, nós no Brasil nós temos uma capacidade muito grande, né? Nós temos um território muito extenso, nós podemos ainda aumentar com grande relevância, né? Esse número, em grande número, essas 87 P's e 35 DOs. Esse número pode aumentar ainda bastante, tendo em vista esse mapeamento que o MAPA fez sobre potenciais IGs. Em relação ao Espírito Santo, nós temos 8 IP reconhecidas, são a Goiabeiras para panela de barro, Cachoeiro de Itapemirim para mármore, Linhares, né, indicação de procedência Linhares para cacau em amêndoas, região São Bento de Urânia para inhame, temos Venda Nova do Imigrante, o produto Socol, o Espírito Santo, né, para café Conilon, São Mateus para pimenta rosa e, por último aqui, Espírito Santo também para pimenta do rei, tá? Em relação a DOs, nós temos 2 DOs, né, denominações de origem reconhecidas no Espírito Santo. Caparaó, ela tem uma parte no Espírito Santo, a parte de Minas Gerais, é uma IG mista, né, interestadual, e temos também a Montanhas do Espírito Santo para café. São as 2 denominações de origem, ambas para café. E como que acontece essa construção do reconhecimento? Primeiro, a gente tem um IG que é uma potencial indicação, tá? A gente não cria IG, ela já existe. O produto já está lá sendo fabricado ou o serviço já está sendo prestado há alguns anos e aquela região se tornou conhecida por fazer aquilo ali, tá? E aí a cadeia, ela se organiza, né? Toda a cadeia ela tem que se organizar, os produtores, a cadeia de distribuição, enfim, fazendo essa organização, é solicitado o reconhecimento no NPI, o NPI vai analisar toda a papelada e, em reconhecendo, né, em sendo deferido esse pedido, passa a ter o funcionamento efetivo da indicação geográfica. Nós não vamos falar aqui da organização da cadeia, nós não vamos falar do reconhecimento no NPI, nós vamos focar no funcionamento efetivo, tá? A organização da cadeia, ela perpassa ali pela parte de documentação técnica, quem é o requerente, como que delimitar a área geográfica, elaborar o caderno de especificações técnicas, ter uma estrutura de controle, mas nós não vamos focar nisso, tá? Nós vamos focar hoje no funcionamento efetivo. Depois desse reconhecimento, o que acontece, né? O que tem que acontecer? Para essa IG ficar viva, tem que ter publicidade, tem que ter eventos. Algo muito importante é o engajamento de diferentes entidades. Tem que se buscar o senso de pertencimento, e esse senso de pertencimento, essa busca por esse senso de pertencimento, ela tem que ser uma busca contínua, tentando engajar tanto as pessoas que fazem parte daquela IG como produtores, como também atores externos, universidades, próprio SEBRAE, né? A gente tem que buscar mobilizar as diferentes entidades que podem ter relação com o desenvolvimento daquela indicação geográfica. E a gente chega no tema da palestra de hoje, que é a sustentabilidade, né? SG, para ela ter um futuro longínquo, a gente tem que olhar para essa questão da sustentabilidade. E aí a gente vem falar dos ODS, né, que vocês já devem ter escutado falar por aí, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que foram desenvolvidos pela ONU, na qual foi firmado um compromisso com aproximadamente aí 200 países, que foi denominada Agenda Global 2030. Essa Agenda Global 2030, ela contempla esses 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que vocês veem aí, que inclui, né, zero pobreza, zero fome, partes, né, do ambiente, né, do clima, da vida marinha, da vida terrestre, igualdade de gênero, e inclusive aqui o 17, né,
formação de alianças para atingimento de objetivos, né, as parcerias. Então, foram 17 objetivos. Dentro desses 17 objetivos existem 169 metas que devem ser atingidas entre 2016 a 2030, né, e esse compromisso foi firmado aí por diversos países para que exista uma promoção do desenvolvimento do mundo como um todo, né, e não esquecendo da efetivação de direitos humanos. Então, esses ODS, eles vão além das preocupações ambientais, eles têm diferentes dimensões, têm desafios econômicos, sociais e de governança. Os agentes locais devem desenvolver planos de ação e medir o progresso. Isso como um todo, tá? Independente do seu segmento, empresa privada, empresa pública, indicação geográfica, o que for, esses agentes locais, com base nesses ODS, devem desenvolver planos de ação e medir o seu progresso. E a gente vê que hoje tem duas demandas um pouco mais diferenciadas nesse contexto. Existe uma demanda dos consumidores que adquirem produtos e acham que é importante ter informações sobre o desempenho de sustentabilidade da produção daquele produto para adquiri-lo. Né? E também tem uma demanda dos canais de distribuição. Existem canais de distribuição que só aceitam, né, que você seja um produtor apto a vender, caso você cumpra com determinados requisitos de ações de sustentabilidade. Então, os enlaces comerciais, eles estão progredindo muito para esse lado, tá? E o que tem a ver, então, IG e os ODS, né? Como que a gente vai fazer esse link? Os sistemas de indicações geográficas, eles são sistemas bem típicos, né? Característicos, eles têm especificidades muito características próprias, né? Eles têm um potencial significativo para contribuir com a sustentabilidade dos seus territórios. Por quê? Porque as pessoas ali, elas estão enraizadas na cultura local e no conhecimento tradicional. Eles nasceram ali, eles fazem aquilo ali desde criança, vem os pais fazendo. Então, esse conhecimento que foi passado de geração em geração, que traz o senso de pertencimento também àquela área geográfica, isso torna muito diferenciado o sistema de indicação geográfica do que um sistema, vamos dizer, comercial mais simples, né, que não tenha tanta cultura envolvida. E o sistema de indicação geográfica, ele também consegue manter a produção naquela respectiva área, né? Não é algo que a gente vê que tem que ser mais próximo da capital, não, geralmente é uma área rural, e que legal que existe esse processo produtivo, né, todo esse desenvolvimento de produção de algo dentro daquela área que geralmente é rural, porque ali também precisa de desenvolvimento. E a indicação geográfica, ela também é algo muito específico, diferenciado, porque é um esforço coletivo. A gente não está falando de um único CNPJ, a gente está falando de vários CNPJs, né, que contribuem para esse sistema de indicação geográfica. E quando o esforço coletivo é coletivo, tem mais força, né? É um pouco mais complicado, porque é coletivo. E coletividade traz uma demanda de gestão muito grande, mas quando ela acontece com maiores impactos, né? Tem impactos mais positivos, por tratar-se da coletividade. Então, o que a gente vê, né? Que esses princípios de sustentabilidade, eles podem ser vistos pelas indicações geográficas como uma oportunidade de capitalização. Eles vão identificar e solucionar desafios tanto de governança quanto econômicos, sociais e ambientais. Mas, né, não é uma tarefa fácil desenvolver essas estratégias de sustentabilidade para muitas governanças de IG. A gente sabe que a grande maioria dos sistemas de indicação geográfica, eles têm uma carência de conhecimento de gestão, eles têm uma carência de articular, né, de conseguir articular os diversos atores daquela cadeia, chamar para perto a universidade, o governo, a Secretaria de Turismo,
o SEBRAE, né, agências ali que podem ajudar no desenvolvimento daquela área geográfica, eles têm essa dificuldade de articulação. Por falta de conhecimento e também muitas vezes por falta de tempo, né? Eles estão focados na produção, eles têm que produzir o leite para produzir o queijo, tem o mel, né, que tem a época certa da colheita e etc. Então, é muito difícil essa organização pós-reconhecimento da IG. E nós, né, como conhecedores de muitas coisas que podem ajudar a desenvolver esse tipo de área, a gente tem que achar uma forma, né, de tentar simplificar isso para eles. E foi nesse sentido que a FAO e a Orange elaboraram esse documento que chama Estratégia de Sustentabilidade para Indicações Geográficas, né, que nós vamos chamar aqui de SSGI. O principal objetivo do SSGI é fornecer às organizações de IG uma estrutura e ferramentas para embarcar numa jornada de sustentabilidade. A Orange é uma organização internacional para que haja um network internacional entre indicações geográficas, e a FAO é uma parte da Organização das Nações Unidas, né, voltadas para a alimentação e agricultura. Então, eles se juntaram, tendo em vista os ODS, eles elaboraram esse documento para facilitar, né, a aplicação de uma ferramenta de gestão que pudesse desenvolver indicações geográficas em todo o mundo, tá? É bem genérico o documento. Então, esse aqui é o documento, aí onde tem, eu coloquei o link, tá? E a referência é um documento de 2024, ou seja, um documento muito, muito recente. E se vocês jogarem simplesmente o título no Google, vocês vão achar, tá? Então, é um guideline, né, que muito prático, tá? Para que as organizações, a governança de indicações geográficas possam aplicar nos seus sistemas e assim conseguir desenvolver mais a questão da sustentabilidade em todos os aspectos, em todas as dimensões, dentro da sua área geográfica. Então, os sistemas de IG, eles podem fornecer alimentos seguros e nutritivos, promover práticas agrícolas sustentáveis, gerar rendimentos para os produtores, né? E aí a gente sabe que nesse meio de produção agrícola tem ou até de artesanatos, né? Como, por exemplo, capim dourado, que tem no nosso centro do nosso país, em Tocantins. Então, aí nós englobamos várias categorias que são vulneráveis, como as mulheres, povos indígenas, agricultores familiares, pastores e pescadores. Então, é uma forma de gerar rendimento, né, para esses produtores. Preservar a diversidade genética de plantas e animais, porque aquela área geográfica só vai ser sustentável se essa diversidade genética for mantida, contribuir para a sustentabilidade econômica e melhorar a distribuição do rendimento entre os atores da cadeia de valor, como também contribuir para a sustentabilidade ambiental, né? É o que eu já falei, são geralmente áreas de zona rural, e melhorar as informações e garantias relativas à qualidade dos produtos e às práticas de produção fornecidas aos consumidores. Então, de acordo com esse documento do SSGI, esses ODS que a gente vê embaixo, né, o 2, 1, 8, 10, 11, são ODS que, de cara, assim, a gente já pode ter uma grande contribuição se a gente pensar em indicação geográfica e as metas, né, estipuladas pela ONU. Obviamente, tem muitos outros que podem ser contemplados, mas isso vai depender de cada caso, né, de cada IG. Então, o que eles fizeram? Eles dividiram o que é esse SSGI. Com base nos ODS, eles dividiram em 4 pilares de sustentabilidade, tá? Um composto pela resiliência econômica, o outro pela boa governança, o bem-estar social e a integridade ambiental, tá? Então, são 4 pilares de sustentabilidade, de acordo aí com cada corzinha, né? Vermelho, e aí mostarda, azul e verde. E para cada pilar, eles desenvolveram temas
e tópicos e indicadores. Então, por exemplo, aqui na resiliência econômica, eles tiveram temas como, por exemplo, investimento. Na boa governança, temas como contabilidade e ética. Bem-estar social, vem aí a diversidade cultural. E, por exemplo, na integridade ambiental, atmosfera, né? São os temas. Foram ao todo 22 temas desenvolvidos, e cada tema tem os seus tópicos. Por exemplo, investimento, nós vamos ter aqui custo, investimento interno, investimento de longo prazo. Então, esses tópicos foram 62 tópicos ao total, tá? E aqui contando todos os 4 pilares. E para cada tópico foram desenvolvidos indicadores, um total de 442 indicadores que vão demonstrar, né, aonde é necessário o melhor foco, apresentar melhorias, como desenvolver e etc. Então, aqui é um exemplo, tudo isso está lá no material, tá? Aqui é um exemplo do tema investimento, né? E os tópicos de custo, investimento interno e investimento de longo prazo. Então, aqui tem uma definição do tópico e exemplos, né, das perguntas chaves que a gente pode fazer para avaliar esse tema e esses tópicos. Para todos os pilares, existe essa tabela lá no documento. Então, ele é dividido em 4 componentes, tá? O SSGI é dividido em 4 componentes. A priorização é o componente 1, a avaliação é o componente 2 e as melhorias são o componente 3. E existe o 4º componente, que é a comunicação, que ela está inserida nos outros 3 componentes, tá? Então, ela é um componente transversal, multidisciplinar, vamos falar assim, e ela está inserida nos 3 componentes, tá? E aqui ele detalha nessa figura o que é que nós vamos fazer em cada fase, né? Em cada componente. Na fase de priorização, por exemplo, a gente vai identificar e selecionar os stakeholders, né? Dos grupos, os grupos que vão gerir, que vão fazer a gestão desse processo. Vamos selecionar os indicadores de governança. Aqui na fase de avaliação, a gente vai validar, selecionar indicadores, interpretar resultados. E na fase de melhorias, nós vamos fazer um mapa, né, existente, por exemplo, das iniciativas existentes para tópicos selecionados, engajar possíveis aliados para cada tópico, e aí propor melhorias para todo o sistema. Então, o SSGI, ele é algo para ser aplicado em ciclos, né? Você vai fazer a fase 1, a fase 2, a fase 3. Quando você chegar na fase 3, que é a fase de melhorias, você vai rever, né, os seus resultados e voltar aqui para a fase 1, para fazer um novo ciclo e assim, consequentemente, tá? Não esquecendo que a comunicação é um dos pilares ali que está... É uma das etapas, né, que está inserida em todas as outras 3 etapas. Então, o documento, ele divide a fase 1 em step 1, 2 e 3, né, passo a passo, né, 1, 2 e 3. E dentro desse passo a passo, lá a parte respectiva, por exemplo, a esse step 1, tem falando o beabá de como que você vai fazer esse step 1, o step 2, o step 3, ou seja, é um documento que te dá o caminho das pedras, realmente. É um documento simples, obviamente ele está em inglês, né, e aí a gente tem que fazer um esforço ali de Google Tradutor para que os produtores, né, não tenham conhecimento de inglês, não consigam ler o documento na língua inglesa. Vamos aí fazer uma tradução desse documento, mas está bem direto e fácil de aplicar. Inclusive, eles disponibilizam tabelas Excel já montadas, tá? Para todos os steps, tudo que você vai precisar tabelar para fazer essa análise de dados, eles disponibilizam já no site as tabelas em Excel para que você possa simplesmente chegar lá e preencher. Então, é um documento muito bacana, tá? É muito bem escrito, muito conciso
E se a gente pensar assim, mas quanto tempo leva para fazer isso? Eles estipularam 22 semanas, né, somando aqui, ó, na fase de priorização, avaliação e melhorias, até essa metade aqui, tá, nesse quadrinho rosa. Se a gente somar essas semanas aqui, dá um total de 22 semanas, ou seja, ali 4 ou 5 meses, para que seja implementado pelo menos até essa metade aqui da fase 3, tá? Depois é uma coisa que vai ser o acompanhamento das iniciativas, isso vai depender das iniciativas que foram definidas e como você vai avaliar, né? Então, não dá para a gente ter um tempo específico. Mas não é algo de outro mundo, né? Se a gente pensar que esse guideline já está aí construído, onde que a gente pode aplicar isso, né? Quem sabe um TCC, uma dissertação de mestrado de algum aluno, de alguma universidade que está ali perto, vai lá, aplica esse guideline em uma indicação geográfica que pertence ali à região onde ele estuda e ver quais são os benefícios, né, que essa estratégia trouxe após a sua implementação para aquela região. Então, é uma ideia, né, por exemplo, de como as universidades, né, os institutos federais podem contribuir para o desenvolvimento de indicações geográficas e a sua sustentabilidade. Os princípios do SSGI. Qual que foi a base do SSGI? É que a sustentabilidade ela é um caminho e não é um estado. Né? As prioridades e as ações dos sistemas de IG devem ser avaliadas regularmente. Uma estratégia adaptada às especificidades de IG, né? É um documento que é elaborado por pessoas que entendem de indicação geográfica e foi tudo muito focado para esse tipo de sistema. Então, o grande ganho desse documento está aí. Não é algo que a gente vem trazendo, por exemplo, de uma empresa privada, não é algo que a gente vem trazendo de um modelo governamental, um modelo de empresa pública, é um modelo que foi desenvolvido para indicações geográficas, isso é muito bacana. Focado também na inclusão e nos processos participativos, ele estimula o envolvimento dos produtores e dos aliados e cria as condições corretas para a cooperação a longo prazo. Tem também uma abordagem sólida e operacional, né? É muito prático, e a aplicação dessa estratégia, e é uma boa base, né, porque proporciona uma boa base comum para um diálogo reforçado que é necessário entre as partes interessadas e aliados para conceber novas políticas e iniciativas. Foca muito no exercício coletivo e individual, onde a cooperação é fundamental. As estratégias, elas são estratégias de sustentabilidade, tanto coletivas quanto individuais. E aí ele traz exemplos, como é o exemplo do Café da Colômbia, tá? Nós vemos aqui, se você entra lá no site da Federação Nacional de Cafeteiros de Colômbia, Café de Colômbia é uma indicação geográfica reconhecida na Colômbia, tá? E eles já fizeram, né? Já aplicaram o SSGI lá, e dentre os 17 objetivos ODS, né, da ONU, só 2 não foram contemplados, que é o 14 e o 11, mas todos os outros eles conseguiram desenvolver ações que se encaixam nesses outros ODS. Então, eles, de igual forma, fizeram os 4 pilares, né, tem aqui o eixo econômico, o eixo ambiental, o eixo social e o eixo de governança. Você pode entrar aqui em cada um deles. E como exemplo aqui no eixo econômico, eles trabalham o eixo econômico, por exemplo, através de 3 caminhos: o preço, produtividade e redução de custos. E eles colocam alguns casos de êxito em cada eixo. Esse aqui é um caso de êxito, por exemplo, de uma mudança no processo de coleta do café, que eles passaram a utilizar lonas no solo e também desenvolveram uma máquina com maior efetividade seletiva, e isso ocasionou, né, que eles coletassem uma maior quantidade de café, tivessem menos desperdício. Aqui no eixo social, por exemplo, a gente vê que eles trabalham 6 caminhos, que é educação, infraestrutura, proteção social, participação comunitária, associatividade, equidade de gênero e empowerment generacional. A questão de liderança, né, de gestão, perdão.
E um caso de êxito que eles trazem é a equidade de gênero. Eles começaram a trabalhar essa questão de equidade de gênero e eles perceberam que eles têm umas eleições cafeteiras lá, né, para que eles votam nas próprias pessoas que vão gerir, né, a indicação geográfica, o café de Colômbia, e eles perceberam um aumento bem bacana de mulheres eleitas nessas eleições cafeteiras. E agora a gente vai falar um pouquinho de uma indicação geográfica do Brasil. Eu trabalho no INPI de Minas, então eu tenho um pouco mais de conhecimento sobre as indicações geográficas de Minas Gerais e a região do Cerrado Mineiro, é uma denominação de origem, é uma região muito organizada, tá? É uma indicação geográfica de café. Isso aqui eu tirei do site deles, tá bom? Vocês podem encontrar lá, né, no menu, por exemplo, o plano de desenvolvimento, que é esse plano aqui, Plano de Desenvolvimento e Sustentabilidade e Promoção da Região do Cerrado Mineiro 2015-2020. Ou seja, já é um plano de desenvolvimento que está desatualizado, vamos falar assim, né? Já estamos aí em 2024, mas nós vemos que desde 2015 eles já falavam de sustentabilidade da região. No sumário, a gente já consegue aqui, por exemplo, na parte 24, ver que eles falavam de produção sustentável. 30, uma nova geração, eles trazem exemplos de filhos, né, dos cafeicultores que estão tocando os negócios dos pais, tendo formação em administração, tendo formação em agronomia, e eles permaneceram na região para tocar o que já foi iniciado pelos pais. E aí, com base nos resultados finalísticos e resultados intermediários, eles desenvolveram ações, que é aqui o 38, fundamentadas em 4 grandes grupos, que é o grupo da promoção e desenvolvimento de mercado, certificação de origem e qualidade, comunicação, pesquisa e desenvolvimento. Então, eles desenvolveram ações para cada grupo desse, no sentido de buscar desenvolvimento e sustentabilidade da região do Cerrado Mineiro. Esse é o mapa das ações. Eu sei que está pequenininho, mas lá no site vocês conseguem ter acesso a esse mapa, tá? Então, aqui nós temos os 4 grandes grupos e aqui nós já vemos ações relacionadas aos ODS, né? Por exemplo, a produção sustentável, temos aqui mulheres do café, temos aqui plano de turismo de negócios, ou seja, envolvendo turismo, tá? Laboratório de qualidade, programa de pertencimento, então, academia de líderes, né? Aqui a parte da gestão. Então, nós vemos que o Cerrado Mineiro é uma indicação geográfica que já teve essa preocupação desde 2015, e eles têm uma capacidade de gestão muito bacana. Isso continua até hoje. Eu estive presente lá há uns 2 meses, uma visita coletiva que foi feita lá à região do Cerrado Mineiro, e eles apresentaram ações de sustentabilidade da indicação geográfica, programas que promovem a sustentabilidade da indicação geográfica, além desse plano de desenvolvimento, né, que já foi encerrado em 2020, mas eles continuam fazendo esse tipo de ação. Ou seja, nós temos uma indicação geográfica no Brasil, a qual é um exemplo em termos de gestão e que pode ser tomada como base, né, como exemplo mesmo para outras indicações geográficas. Obviamente, a gente sabe que o café, ele tem, né, um pouco mais, tem uma rentabilidade maior do que alguns outros produtos, mas não necessariamente a gente está falando que tudo tem que ser igual à região do Cerrado Mineiro, né, mas a gente pode fazer algo menor, né, e ter bons resultados também, desde que haja uma boa gestão. Então, a gente entende que a indicação geográfica, se bem gerida, né, se bem administrada, ela vai resultar em diversos impactos, né, vão ter diversos impactos no valor econômico, impacto no valor informacional, no valor social, ambiental e identitário cultural. Mas isso tem que ser
muito bem administrado, né? São diversos CNPJs ali dentro de uma área, que na grande maioria das vezes falta conhecimento, falta até mesmo eles saberem o que é uma indicação geográfica. Quem dirá aí informações sobre gestão, né, e sustentabilidade. Então, nós temos um papel muito importante no desenvolvimento dessas indicações geográficas brasileiras, seja como disseminador do conhecimento, seja como facilitador da aplicação de conhecimentos de gestão, facilitador da aplicação, por exemplo, do conhecimento dessa estratégia do SSGI, para que eles possam ter conhecimento de que isso existe e que já existem, por exemplo, indicações geográficas dentro do Brasil que são muito bem gerenciadas e conseguem obter resultados muito produtivos, né, muito benéficos, se essa gestão ela acontece de uma forma bacana. Então, é isso que eu tinha para falar hoje. Muito obrigada aí pela oportunidade. Espero ter contribuído um pouquinho com esse dia da API, né, que a gente está falando de sustentabilidade. O tema de IG, ele é um tema tão diverso, né, cabe tantas coisas dentro desse tema de IG, que foi bacana a OMB ter escolhido esse tema e a gente refletir um pouquinho mais sobre os sistemas de indicações geográficas, principalmente aqui do Brasil. Muito obrigada.